Em 1995, a nação de Angola encontrava-se mergulhada em cinzas após décadas de um conflito civil implacável. O solo africano guardava as cicatrizes de uma guerra que parecia não ter fim entre irmãos. A comunidade internacional observava com apreensão a fragilidade dos acordos de paz assinados em Lusaka. Foi nesse cenário de incerteza que as Nações Unidas convocaram o Brasil para uma missão de proporções históricas. O general Cláudio Figueiredo sabia que o desafio exigiria mais do que apenas tática militar. Ele ajustou sua farda com a precisão de quem compreende o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Nos quartéis brasileiros, os preparativos para o embarque ocorriam com uma intensidade febril. Jovens soldados limpavam seus fuzis FAL, cientes de que a paz em Angola ainda era uma miragem. O Brasil enviaria o maior contingente de tropas de paz de sua história até aquele momento. A bandeira brasileira tremulava ao lado da bandeira azul-celeste da ONU. Motores rugiram enquanto os gigantes C-30 Hércules aguardavam na pista de decolagem. Famílias despediam-se com abraços apertados e promessas de um retorno seguro. General Figueiredo subiu a rampa da aeronave com um olhar fixo no horizonte. O interior do avião estava repleto de mantimentos, munição e a ansiedade silenciosa dos homens. A travessia do Atlântico foi marcada pelo som constante e hipnótico das hélices. Mapas de Luanda e Uambo eram estudados repetidamente sob lanternas fracas. Relatórios de inteligência indicavam que campos minados ainda cercavam as principais rotas de acesso. Quando as rodas tocaram o solo angolano, o calor sufocante invadiu a cabine imediatamente. O cenário ao redor da pista era de destruição total e abandono. Os capacetes azuis brilhavam sob o sol africano como faróis de esperança em meio ao caos. General Figueiredo foi recebido por oficiais da ONU que demonstravam exaustão em seus rostos. A missão Navem-I não era apenas sobre vigilância, mas sobre reconstruir a confiança de um povo. O comboio brasileiro começou a se deslocar para os setores designados no interior do país. O barulho dos motores era acompanhado pelo silêncio vigilante dos soldados nas metralhadoras. Cada esquina destruída revelava o impacto da artilharia pesada sobre as casas de Luanda. Figueiredo analisava os pontos estratégicos, percebendo que as linhas de frente eram fluídas e perigosas. A falta de infraestrutura básica tornava a logística um pesadelo constante. Mesmo assim, o contingente brasileiro montou suas bases com uma eficiência impressionante. O general estabeleceu diretrizes rígidas de conduta para garantir a neutralidade da missão. O Brasil assumiu a responsabilidade por setores críticos onde o conflito ainda estava latente. Patrulhas noturnas tornaram-se a rotina para os soldados que guardavam os depósitos de armas. Durante o dia, as tropas começaram a distribuir água e alimentos para a população faminta. General Figueiredo visitava pessoalmente os postos mais remotos para elevar o moral de seus homens. Ele sabia que qualquer erro diplomático poderia reacender as chamas da guerra civil. Rumores de movimentos de tropas rebeldes nas florestas vizinhas começaram a chegar ao comando. A inteligência brasileira detectou um aumento nas comunicações de rádio não autorizadas. O clima de trégua estava se tornando perigosamente instável em algumas regiões. Figueiredo ordenou que todas as tropas entrassem em estado de alerta máximo. A primeira grande crise da missão estava prestes a testar a coragem dos brasileiros. No meio da noite, o som de uma explosão distante ecoou pelo vale silencioso. Sirenes começaram a tocar na base, despertando os homens para uma realidade brutal. Uma mensagem urgente chegou via rádio. Uma patrulha brasileira havia sido cercada. General Figueiredo olhou para o mapa e percebeu que o local do incidente era uma zona de exclusão proibida. Sem tempo para pedir autorização superior, ele teria que tomar a decisão mais difícil de sua carreira. Quem teria disparado aquele primeiro tiro e qual seria o destino dos soldados isolados na escuridão? O eco do disparo ainda vibrava no ar quente da savana angolana, quando os soldados brasileiros buscaram abrigo atrás das viaturas brancas. O rádio chiava intensamente enquanto os comandantes de pelotão tentavam identificar a origem da agressão no meio da mata fechada.
No posto de comando em Luanda, o general Cláudio Figueiredo observava os mapas táticos estendidos sobre a mesa de madeira rústica. Ele sabia que qualquer erro de comunicação naquela noite poderia desencadear um massacre em uma zona já devastada pela guerra. As mãos do general moviam-se com precisão, ajustando as coordenadas para o envio imediato de reforços aéreos. Enquanto isso, no terreno, a poeira levantada pelos pneus dos caminhões cegava momentaneamente os sentinelas. Um sargento brasileiro verificava o ferrolho de seu fuzil, garantindo que a arma estivesse pronta para o pior cenário possível. Figueiredo pegou o telefone via satélite e exigiu uma conversa direta com os líderes das fações locais que cercavam a área. Ele usava uma voz calma, porém firme, lembrando aos guerrilheiros que o Brasil estava ali para garantir a paz e não para o combate. O suprimento de água para o contingente isolado estava chegando ao fim, aumentando o desespero sob o calor de 40 graus. O general decidiu então liderar pessoalmente uma coluna de negociação que cruzaria as linhas inimigas ao amanhecer. Minas terrestres escondidas sob a areia fina da estrada representavam uma ameaça invisível a cada metro avançado pela comitiva. Sapadores brasileiros caminhavam à frente do comboio, usando detetores de metal que emitiam bips constantes e agoniantes. Figueiredo observava as vilas destruídas ao longo do caminho, onde crianças desnutridas acenavam timidamente para as bandeiras azuis. Ele percebeu que a logística da missão não era apenas sobre combustível, mas sobre restaurar a dignidade humana básica. Ao chegar ao ponto de encontro, o general foi cercado por rebeldes armados com fuzis AK-47 enferrujados e olhares hostis. Sem demonstrar medo, ele estendeu a mão para o comandante local em um gesto de paz que paralisou os dedos nos gatilhos. A negociação durou horas dentro de uma cabana de zinco abafada, onde o ar era denso com o cheiro de querosene. O general usou sua experiência em diplomacia para convencer o líder rebelde de que o comboio de comida beneficiaria ambos os lados. Finalmente, as ordens foram dadas via rádio para que as barricadas de troncos de árvores fossem removidas da estrada. O contingente brasileiro avançou cautelosamente, passando por combatentes que ainda mantinham as armas em prontidão. A chegada ao acampamento isolado foi marcada por um silêncio profundo, quebrado apenas pelo choro de gratidão de alguns soldados. Imediatamente, as equipes médicas começaram a tratar os casos mais graves de malária e desidratação entre a tropa. O general Figueiredo caminhava entre as macas, colocando a mão nos ombros dos feridos e ouvindo seus relatos de bravura. No entanto, a paz era frágil e as notícias de um novo avanço das tropas governamentais chegaram rapidamente. O som de artilharia pesada começou a ecoar nas montanhas distantes, iluminando o horizonte com clarões sinistros. Figueiredo ordenou que todas as luzes do acampamento fossem apagadas para evitar que se tornassem um alvo fácil. Ele reuniu seus oficiais superiores em torno de um rádio de longo alcance para coordenar com a sede da ONU em Nova York. A burocracia internacional demorava a responder enquanto as balas começavam a zunir sobre as trincheiras brasileiras. O general pegou seu próprio fuzil e assumiu uma posição de observação, liderando pelo exemplo na linha de frente. Ele pensava em sua família no Brasil e na responsabilidade de levar cada um daqueles jovens de volta para casa com vida. De repente, um batedor informou que uma coluna de tanques não identificada estava se aproximando pelo Vale Sul. Figueiredo ordenou a montagem de uma barreira defensiva com os veículos da ONU para proteger o hospital de campanha. O suor frio escorria pelos rostos dos soldados enquanto o chão tremia com a aproximação das lagartas metálicas. O general subiu no teto de um dos blindados e ergueu a bandeira da ONU, desafiando quem quer que avançasse contra a paz. Os tanques pararam a apenas 200 metros de distância, seus canhões apontados diretamente para o peito do general. Um silêncio mortal caiu sobre o vale, enquanto os dois lados se encaravam em um impasse geopolítico. Figueiredo sabia que aquele era o momento que definiria o sucesso ou o fracasso total da missão UNAVEM-I. Ele pegou o megafone e começou a falar em português e inglês, sua voz ecoando contra o aço dos blindados. De repente, o rádio de Figueiredo emitiu um sinal codificado que mudaria tudo, mas antes que ele pudesse responder, uma explosão ensurdecedora ocorreu logo atrás dele.
A fumaça da explosão subiu rapidamente, obscurecendo a visão de todos no acampamento improvisado. Soldados brasileiros correram imediatamente para as posições de defesa enquanto o pó ainda baixava. O general Cláudio Figueiredo emergiu da névoa de poeira, tossindo, mas mantendo sua postura inabalável. Ele percebeu que o ataque era uma tentativa desesperada de sabotar as negociações de cessar-fogo. Sem hesitar, Figueiredo ordenou que sua equipe de rádio restabelecesse contato com os líderes das fações locais. Horas depois, o silêncio retornou às planícies de Angola, indicando que a razão havia prevalecido sobre a violência. A missão UNAVEM-I estava chegando ao seu estágio final após meses de tensão constante. O contingente brasileiro havia construído pontes e estradas, literalmente unindo comunidades separadas pela guerra. Figueiredo revisava os relatórios de progresso, notando a queda drástica nos incidentes armados em sua zona de comando. Em Luanda, o general foi recebido com gratidão por autoridades que viam no Brasil um parceiro imparcial. As crianças angolanas agora podiam brincar perto dos postos da ONU sem o medo imediato das minas terrestres. No entanto, o custo da paz foi alto, com sacrifícios pessoais e físicos de muitos homens sob seu comando. O general Cláudio Figueiredo conduziu a cerimônia de encerramento da missão com um discurso que ecoaria por décadas. Ele enfatizou que a verdadeira vitória não era a conquista de território, mas a conquista da confiança mútua. Enquanto as tropas se preparavam para o embarque de volta ao Brasil, o general caminhou sozinho pela pista do aeroporto. Ele olhou para trás uma última vez, vendo a bandeira brasileira tremular sob o sol africano. O sucesso da UNAVEM-I elevou o prestígio das Forças Armadas brasileiras no cenário internacional. Analistas militares destacaram que a liderança de Figueiredo foi diferencial para evitar um colapso total do Tratado de Paz. O Brasil consolidou sua doutrina de soft power através do uso humanitário de seu poder militar. Ao retornar a Brasília, o general Figueiredo foi recebido com as mais altas honrarias do Estado. Sua família o aguardava com lágrimas de alívio e orgulho após anos de separação e perigo. Ele sabia que sua carreira havia atingido o ápice naquela missão em solo estrangeiro. A experiência em Angola serviu de base para futuras missões de paz brasileiras, como a do Haiti anos depois. O general tornou-se um mentor para a nova geração de oficiais interessados em diplomacia e paz. O som das armas em Angola tornou-se uma memória distante, substituído pelo som do progresso e da reconstrução. A avaliação final da ONU descreveu a participação brasileira como exemplar e indispensável. O general Cláudio Figueiredo nunca buscou a glória pessoal, mas sim a eficácia do dever cumprido. Veteranos daquela missão ainda se reúnem para contar histórias de como sua liderança salvou vidas sob fogo. O impacto de suas ações atravessou oceanos e gerações, deixando uma marca indelével na história militar. Hoje, um busto de bronze em sua homenagem adorna a entrada do comando militar, servindo de inspiração eterna. A poeira de Angola finalmente assentou, mas as lições aprendidas lá continuam vivas em cada capacete azul. O Brasil provou ao mundo que a paz é um objetivo pelo qual vale a pena lutar com coragem e estratégia. General Cláudio Figueiredo tornou-se o rosto de uma era de transição para a geopolítica sul-americana. As feridas da Guerra Civil angolana estão cicatrizando, em parte graças ao esforço dos heróis brasileiros. A missão UNAVEM-I foi encerrada, mas o vínculo entre os dois países lusófonos tornou-se inquebrável. Ao fechar o último relatório de sua carreira, Figueiredo sentiu a paz que ele tanto buscou para os outros. A história lembrará seu nome não pelos conflitos que venceu, mas pelas vidas que preservou. Sua jornada serve como um farol para todos aqueles que vestem a farda em nome da humanidade. O legado de paz do Brasil em Angola é um capítulo de ouro nos anais da diplomacia mundial. Assim termina a saga do general Cláudio Figueiredo, um verdadeiro herói da paz em tempos de guerra.